Fala pessoal, professor José Edson, tudo bem? Então, vamos dar continuidade aí, gente. Você já entrou lá no site da Receita Federal, você viu os exemplos, você estudou o material, fez os exercícios, é muito importante, os exercícios de fixação está sendo feito, tá, gente? Aí, qualquer dúvida, entre lá no nosso canal de Telegram e pode mandar uma mensagem, que tanto eu quanto os colegas também vão te responder. Importante interação, os colegas, são os networks da vida que vai fazer toda a diferença na sua vida profissional. Então, a troca de conhecimento entre o grupo, e ali eu vou entrar como moderador, vou estar trazendo as informações em casos de dúvida, tá bom? Então, uma vez realizada ali a consulta, nós vamos dar agora seguimento para o próximo assunto, justamente que é o integrador. A gente vai entrar aqui no integrador, né? Da junta comercial. Uma observação interessante aqui, a junta comercial agora ela não exige mais que a próxima etapa, que seria o cadastro no coletor nacional, a gente vai explicar mais detalhado na frente, logo à frente, é que você não precisa mais fazer o DBE no caso de constituição. Né? Quando você está fazendo aqui uma constituição de empresas das respectivas naturezas jurídicas, né? Empresário individual ou sociedade empresária, né? Você não precisa fazer, porque esses dados serão coletados após a aprovação da viabilidade no integrador, no REMP, né, e no FCN, contidos no portal de serviços. Vamos ver aqui como seria agora. Né? A gente fez aqui a viabilidade. O próximo passo, você vê aqui, gente, que os quadrinhos da comercial, o próximo passo seria aqui a consulta do DBE, mas já foi dispensado. Então, a gente já vem aqui já para a parte do integrador. Uma vez que eu cliquei aqui na parte do integrador, ele vai abrir esse campo aqui para mim, né? Onde você vai ver aqui, novo FCN, REMP, né? Abrir o FCN REMP, consultar o FCN do usuário e reaproveitar a viabilidade do que você já foi feito. É muito parecido com aquele campo anterior, né, gente? Onde a gente faz a viabilidade. Então, uma vez que eu clico aqui em novo FCN, eu vou utilizar aquele código que foi gerado lá. Né? Aqui vai abrir esse campo aqui, tá? Dados da natureza jurídica do ato. Né? Isso aqui são informações bem específicas da junta comercial. Então, quando você vem aqui, você vai definir, né? A gente já deu até uma olhada rápida nisso aqui, qual é a atividade, né? Empresarial 213, né? Outro muito comum é o 206, Sociedade Empresarial Limitada. Então, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, quais são os principais tipos de atividades de sociedades, né, de natureza jurídica das empresas, né? Basicamente, sociedade empresarial, né, limitada, tanto a sociedade com 2 ou mais sócios, ou a sociedade limitada unipessoal. E também o empresário individual. Então, lógico, pode ocorrer ali cooperativas de prestação de serviço, enfim, sociedade, consórcio de sociedades, mas, no geral, essas são as empresas mais comuns que você vai lidar no seu dia a dia e nas suas atividades, tá bom? Sociedade anônima, aqui em Brasília, não é algo muito comum, mas, assim, nas outras capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, onde existem grandes indústrias, grandes empresas sediadas, essas empresas aí estão... Aqui nós, no caso, aqui como exemplo, colocamos aqui a natureza jurídica do empresário, e ou natureza, ato de inscrição, né, onde você vai colocar ali, para fazer aquela seleção, né, e outro ato, 90, que é o contrato. Quando você vai clicando, gente, aqui nessas abas, ele vai te dando essas opções, tá? Então, você vai selecionando. Aqui como a gente está iniciando uma empresa, está fazendo a criação de uma empresa, e você vai fazer muitas, né? Todas elas você vai ter aqui a inscrição. E muitas delas também, você vai fazer aqui a opção, né, de empresa, de enquadramento de empresa também, tá? Dentro desse campo, né? Aí aqui são os eventos que você vai fazer a alteração, vai fazer a solicitação. Que é justamente isso que a gente já estava falando, né? Enquadramento
de EPP, enquadramentos de microempresa, né, que é aquela questão lá do enquadramento que a gente já falou, e também aqui o item de contrato, que é o ato de contrato, o ato de criação, tá bom? Você vai fazer essa seleção aqui e você vai adicionar ela aqui para o evento selecionados. Uma vez que você fez essa seleção aqui, ok, você vai entrar com aquele código que nós geramos aqui, vai clicar em buscar e ele vai já vir aqui e repete esse mesmo código. Quando você clica em integrar, ele vai abrir aqui um campo de integração, ou seja, você vai pegar as informações lá da viabilidade, adicionar com as opções que você fez aqui nessa página e ele vai fazer a integração. Então, apesar de ser processos tudo na mesma página, são processos bem diferentes, né? Que ele vai simplesmente integrando um com o outro até o ponto de você estar preparado para fazer a finalização e o envio dessas informações aqui no site para a junta comercial aprovar ou não, tá bom? Além disso, ele vai pedir mais algumas informações, né? Você tem aqui o protocolo, aquele protocolo inicial que nós fizemos, então ele vai abrir aqui, nós temos aqui até o exemplo do nome empresarial do nosso professor Wilton também, né? Que utilizou esse material aqui como exemplo e que criou esse material que a gente está utilizando aqui. Então ele daqui dá uma visão geral dos campos que serão abertos. A partir do momento em que você faz a integração, aí você vai vai seguir a próxima etapa e ali você vai ter, vai abrir essas opções aqui, tá? Onde você vai colocar aqui os dados da matriz e que vai colocar. Essa parte é muito importante, tá, gente? Muito importante mesmo. Por exemplo, vou citar aqui um caso. Você vai colocar o nome de fantasia, você já viu o nome que você escolheu, esse dado aqui você não vai preencher, né? Isso aqui já vem automaticamente, o nome de fantasia, o porte da empresa, né? E aqui o capital social. Um detalhe, vamos supor que você tenha a vantagem, esteja abrindo uma empresa com capital social de R$200 mil. Valor nominal da cota. Geralmente o empresário não sabe desses detalhes. Então aqui é importante que você coloque R$1, entendeu? Por quê? Vamos supor, a pessoa lá, vamos supor que você coloca aqui R$1,50. A pessoa lá, quando você for fazer aqui o soma do capital social, se for dois sócios, um tem 30% e o outro tem 70%. Na hora de fazer aqui a soma, o sistema não consegue identificar. Se você não colocar um valor 1,99, ele não vai aceitar, tá? Então, coloca R$1, ou, caso esteja aí 1 milhão, coloca R$10, de forma que seja proporcional aos sócios que vão entrar. Tá? Então, é muito importante colocar números inteiros, geralmente coloca R$1 aqui, que vai facilitar muito a tua vida, tá? Data do documento, a data da criação aqui, onde você está fazendo esse preenchimento, né? A data do início das atividades, né? Geralmente não tem como você retroagir para colocar esse dado aqui, então você coloca ali os inícios da atividade a partir do momento que você está criando a empresa, né? E aqui já vem com as informações lá da consulta de viabilidade feita, né? Como você faz aquela integração. Aqui ele vai trazer novamente o objeto social, que você já colocou lá, né? E até aquele exemplo, onde você pode entrar lá e fazer aquela pesquisa. No próprio site da Junta Comercial também, quando você descreve as atividades, ele já sugere alguns códigos nacionais de atividade econômica parecido. Gente, e se eu não achar um código nacional de atividade, um código daquele que seja específico, que o cara quer desenvolver, eu pego um código próximo, ou outros serviços, ou outras mercadorias não especificadas anterior. Eu vou achar um código ali que mais se adequa ao tipo de atividade, tá bom? E aí, aqui a atividade econômica, onde você vai aparecer aqui, aparecer com uma mensagem do site, e aí você vai colocar, eita, agora foi, você vai colocar aqui as atividades econômicas, já vai aparecer automaticamente também, porque você já fez essa seleção lá. Aqui, dados do empresário, onde você vai colocar os dados do sócio, né? Nós temos aqui do professor Hilton, onde você vai colocar aqui a data de nascimento, sexo, né? Regimes de bens, caso ele seja casado, né? E atividades civil, nacionalidade, emancipação, identidade.
Aqui, gente, de identidade, eles às vezes aceitam a CNH, identidade de militar, enfim. Não é uma coisa totalmente fechada, não, tá? É porque o padrão do site lá, ele bota aqui RG. Então, é importante que você peça ali a cópia desses documentos para, na hora de estar preenchendo, não estar toda hora ligando para a pessoa. Fulano, qual é o seu data de nascimento? Fulano, qual é o seu RG? Que às vezes o pessoal não fornece. Então, já faz aquela listinha de documentos necessários, pega CPF, RG, CNH, comprovante de endereço, comprovante de, de, de locação, entendeu? Ou então um comprovante de endereço ali, para você já ter esse documento tudo guardado, já vai ficar ali no seu arquivo, para futuras necessidades, você já tem essas informações ali guardadas. Nome do pai, nome da mãe, né? Endereço eletrônico, e aí o telefone. Eu quero adicionar, aí esse aqui é o sócio 1. Então, eu vou aqui adicionar o endereço dele também, o logrador dele. Então, aqui, a partir desse momento, o sócio 1 já está cadastrado, né? E aí, vamos ver aqui a próxima etapa, onde vocês vão poder ver que eu posso acrescentar quantos sócios forem necessários, tá bom? Então, isso aí a gente vai ver no decorrer do curso. Continuando aqui, pessoal, só para concluir esse processozinho, né? Nós já vem aqui para o documentos e coletor de dados. Interessante agora que a gente começou já te dar muitas informações. Antigamente, a gente tinha que preencher a capa do processo manual. Então, agora você clica aqui, ele já vai abrir a capa do processo. Quando você clica aqui, você vai ter clicar aqui, você vai emitir o documento do empresário individual. No caso aqui, ele vai abrir um estatuto, né, um modelozinho já para você fazer. Aqui você vai emitir a guia. É aqui onde você clica e vai emitir aquela taxazinha, o guia, a guia. Então ali você vai preencher os dados. Você pode colocar seus dados mesmo, CPF, entendeu? Como é uma taxa que tem um vínculo com o número de inscrição, então quando você paga aqui, quando você, na próxima etapa, você só coloca aquele número lá e esse processo ele só vai dar continuidade após a baixa desse pagamento da junta comercial, tá, gente? Então, é importante. Aqui está o modelinho, como ele abre o processo, capa, né? E aí, logo em seguida, aqui tem os formatos dos documentos, né? Aí você pode escolher que mais bonitinho, já pode colocar até o logo, se a empresa já tiver, né? Isso é bacana agora. E aí você clica aqui em prosseguir, e aí ele vai fazer uns questionários justamente assim, finais para a conclusão, vai precisar perguntar se você vai colocar logo, vai perguntar se o capital já está integralizado ou não, lembra que a gente falou lá sobre essa questão? É, vai perguntar se o documento do empresário individual, aí vai pedir aqui o local da assinatura, vou seguir, e aí, tchau. Olha só, que coisa linda. Já sai aqui o instrumento de inscrição do empresário individual, com todos os dados que você colocou lá. Entendeu? E aqui é onde já está, digamos assim, a etapa de todo o processo de conclusão do trabalho. Então, é aí onde você vai passar para a próxima etapa, que é justamente aqui, gente, retornando aqui no início, é justamente aqui, ó, quando você fez todo esse processo, que você viu que você imprimiu aqui a capa do processo, deu uma checada, deu uma verificada. Você clicou aqui, viu os documentos, se as informações estão ok, né, lá no documento, escolhe até o modelo de documento. Né? Você clica aqui para emissão da guia de pagamentos, você vai preencher com as informações, você pode preencher com as informações do próprio empresário, para não ter aquela questão de ele, na hora dele pagar e ficar lá, pô, mas o nome do contador, coloca o nome do empresário, o CPF dele, coloca o endereço lá do imóvel, entendeu? Para evitar que tem pessoas que difíceis, né, nesse processo, então já preenche aqui a guia com os dados dele, manda para pagamento, pede para que ele mande o comprovante para você, já para você dar sequência. E aí você vai clicar aqui no registrar o processo, né? Registro digital do processo, ok? Então, esse processo todo é bem rápido, né? Como você pode ver, isso vai ser muito importante para você entenda e crie agilidade
na parte prática aqui, tá bom? Bem, pessoal, conferindo e formatando os contratos, né? Após você fazer todo aquele processo ali, né, onde você já tem aqui os dados da FCN, estão os dados do sócio responsável aqui, né? Tudo aquilo que você vai construindo durante os preenchimentos daquelas informações vão gerando esses dados aqui, que servem como formulário para envio para a Junta, para a Receita Federal, para o governo estadual, municipal, né? Quando o município tem convênio com a Junta Comercial. Tá? Nem todos os municípios têm esse convênio. Aqui vai sair a capa, então você vai conferindo todas as informações. Uma vez que você escolheu aqui o modelo de documento, né, você clica em prosseguir, e aí você fez todas aquelas respostas dos questionamentos, né? Pergunta se você quer colocar alguma cláusula obrigatória no documento, onde você vai colocar ali as informações de... se você quer colocar alguma coisa mais adicionar, tá, gente? Uma observação muito importante em relação ao contrato social, tá, gente? Isso aqui é um amigo meu advogado que é especialista só nessa área. Ele fala o seguinte: quando você está fazendo uma sociedade, né, é importante que você coloque todas as informações, tipo, caso o sócio desista, qual será o procedimento, quem vai ter preferência na venda, caso o sócio venha a falecer, já tem as cláusulas gerais, mas é importante delimitar, né, como vai ser avaliado os bens em caso da saída de um sócio, para que não haja conflito, né? A tendência de ter conflito é muito grande. Então, quando você queira ali, acrescentar mais informações, quando você vê que a pessoa quer saber esses detalhes, quando tem uma sociedade, muitas vezes é importante você delimitar bem essas informações. Então, a Junta Comercial te dá essa opção, somente cláusulas com dados importados do integrador, né, ou contrato completo, todas as cláusulas obrigatórias. Aí, no incompleto, você pode acrescentar mais informações, tá, gente? Aqui, voltando aqui, revisando aqui aquelas informações, né? Então, as etapas que você vê, ele pergunta se você quer colocar dados do advogado, o advogado assinar essas informações, né? Sociedade de propósito específico, então, aí ele sempre faz essa pergunta, né? Porque essa sociedade muitas vezes tem um tempo de duração, e aí eles vão querer saber exatamente isso. Está integralizado, igual a gente já falou, né? Testemunhas vai precisar ou não. Às vezes a gente fala assim, testemunha não tem importância sim. Muitas vezes quando você tem ali problema judicial, testemunhas que assinaram aquele documento são arroladas no processo, tá, gente? E aí o contrato, a data, e cláusulas opcionais, é onde eu estava falando. Você pode colocar cláusulas opcionais, seriam cláusulas que você acha importante, tá? Cláusulas complementares. Então, se você quiser colocar, ele também te dá essa opção aqui. E, por último, sai aqui, né, as informações, a número de cotas, como eu falei, né, pode ser colocar R$1 e o valor total de 10 mil. Então, você vai ter ali R$1, 10 mil cotas, valor total de 10 mil, tá, gente? E aí, aqui essas condições gerais, que geralmente são do padrão da junta comercial. Mas nada impede que você venha colocar essas informações, ok? Então, gente, já tinha falado para vocês aqui, né? Esse aqui são as etapas após você ter concluído ali a parte do coletor, e onde já até falei para você, quando foi emitir a taxa, né? Ele vai te dar essas opções aqui. Então, você vai preencher aqui o nome, né? O CPF, e aí o CEP. Então, coloca ali os dados do seu cliente, não coloca os seus dados, não tem importância. Às vezes é um amigo conhecido, ou você não está conseguindo pegar as informações, quer agilizar as coisas, você pode fazer, não tem problema. Mas é importante que você coloque, porque você vai mandar esse aqui para ele pagar. Mandou pagar, imprimiu o DARF, mandou para ele, pagou. Alguns bancos que têm convênio com a junta comercial, o processo é mais rápido, ele paga ali na hora, já está baixado na junta comercial, ele te mandou o comprovante, você já dá a sequência. Mas outros bancos que não têm parceria, né, eles vão demorar um pouquinho mais. Esse aqui é o modelo do DARF que vai gerar, né?
E aí, conforme o tipo de atividade que você vai fazer, né, eles vão aqui. Aqui está aqui alguns tipos de taxas de empresas, né? Aqui, na época que a gente fez essa pesquisa, como eu te falei, eu vou colocar lá no grupo uma atualizada. Isso aqui muda sempre esses valores, tá? Então, aqui então, são os modelozinhos de taxas, né? Que mudou, entendeu? Olha só, como era e como é. Já teve época, gente, que eu fiz inscrição de empresa de graça. Eu não estava cobrando taxa nenhuma. Foi uma época de mudança aí, onde o governo estava dando incentivo, né, para abertura de empresas, mas as taxas mudaram, os valores ficaram muito, muito, muito mais altos. Então, é, olha, na época que a gente fez essa pesquisa, atualmente estava sem taxa, agora já está R$ 372. Então, muda bastante, então é sempre bom estar atualizado com relação às taxas. No site da Junta, sempre que a gente entra lá, que vai ter alguma mudança, ela sempre fala, olha, vai mudar os valores das taxas da Junta Comercial. Mas são valores bem, bem significativos, eu acho muito caro, porque eu acho que é, a burocracia e o custo do Brasil é muito elevado, né, gente? Então, esses detalhes aí precisam estar muito claro para o seu cliente, tá bom?